Extraordinário. Deus não nos deu o espírito de temor. Mas Deus deu-nos. Deus não nos deu o espírito de temor, mas Deus deu-nos a emoção do temor. O sentimento do temor. Quem é que nos deu o temor? O sentimento em si? Foi o diabo? Agora vamos pôr esses miolos todos a trabalhar. Quem é que lhe deu o sentimento de amor? Foi Deus. Quem é que lhe deu aquele sentimento para você rir? Foi Deus. Tens de chorar. Quem é que deu o sentimento de chorar? Foi o diabo? Foi Deus também que deu o sentimento de chorar. Como é que você consegue chorar? Você consegue chorar porque Deus colocou em si o sentimento também de tristeza. É ou não é? Se não fosse a tristeza, você não se arrependia. Como é que você se sente triste? Quem é que deu o sentimento de eu me sentir triste? Quem deu? Foi Deus que deu. Sem esse sentimento, você não se sente triste. Se você não tivesse sentimentos, então você não seria uma pessoa habilitada ou capacitada por Deus para sentir como todas as pessoas sentem. Deus não nos deu o espírito de temor. É verdade, não deu. Mas deu-nos o sentimento de temor. Deu-nos o sentimento de temor. Deu-nos a emoção do temor. Diga assim comigo, glória a Deus, porque eu tenho o sentimento de temor. Porque o sentimento de temor é quando você entra numa casa e de repente você sente qualquer coisa que não está bem. Você entra na casa da vizinha. A vizinha é crente. E você entra lá dentro da casa e sente que há qualquer coisa no ar que não está bem. E você sente temor. Esse sentimento é o alerta. O sentimento é bom. O que nós fazemos com o sentimento é que vai definir se vai ser bom ou se vai ser mau. É a sua maneira de agir em relação ao sentimento é que vai funcionar as coisas ou vai estragar as coisas. Porque se você entrar na casa da sua vizinha que é crente, acredita em Jesus, e você chega lá dentro e sente qualquer coisa de mal na casa, é bom ou não é bom você ter aquele sentimento que sentiu qualquer coisa que não está bem? É bom. O sentimento de temor é bom. Você sentiu qualquer coisa. Sentiu medo. E você então vai falar com a irmã Teresa, que é a sua vizinha. Diz, irmã Teresa, sinto qualquer coisa que não está bem. Vamos orar, irmã Teresa. Então o sentimento de temor é bom. O que você vai fazer com o sentimento de temor é que vai definir se vai ser bom ou se vai ser mau. A maneira como você vai lidar com ele. Se fosse há um tempo atrás, você entraria na casa da irmã Teresa, sentiria um medo e permaneceria com o medo. Ou seja, permaneceria com este espírito de temor que Deus diz que não tem que ter, porque nós temos a capacidade e o poder para o expulsar em nome de Jesus. Quando você vai na rua, sai do metro e de repente você sente que não deve ir por ali. Sente que possivelmente está ali ou um ladrão, ou alguém vai estar lá para lhe fazer mal. Você sente temor. Vem um medo dentro de si. Então eu pergunto, o sentimento é bom ou é mau? O sentimento é bom. É um sentimento que vem, que existe no nosso corpo. O nosso corpo está preparado, está feito para nós sentirmos coisas, que são as nossas emoções, é a área da nossa alma. E nós vamos sentir. Agora, o que nós vamos fazer com o que sentimos é que vai definir se vai correr tudo bem, se vamos ficar o resto do dia bem ou não. É o que eu vou fazer. Quem é o responsável? Sou eu. Eu sou responsável pelos meus atos. Por isso é que eu digo muitas vezes, e a igreja está sempre a dizer a nós, cuidado com aquilo que nós pensamos. Arme-se com alguns pensamentos.
conforme diz a palavra de Deus sobre isso também. Portanto, quando o sentimento vem, o sentimento de medo, há pessoas que dizem, eu não quero sentimento de medo nenhum. Medo, foge para lá. Não, é bom sentir o sentimento de medo para eu saber que está mal. E eu, ao sentir medo, saber então o que é que eu tenho que fazer. Se eu for num quarto escuro, uma vez eu lembro que estava no Instituto Bíblico, fui à biblioteca, as luzes estavam apagadas, para acender a luz eu tinha que percorrer tudo até lá ao fundo e acender a luz. Era de noite. Estava no Instituto Bíblico. No Instituto Bíblico não há demónios. Mas há. Dizem que o Instituto Bíblico é o lugar mais perto do inferno. É o que se diz lá dentro. Então eu abri a porta e comecei logo a orar em línguas. Senti medo quando abri a porta. Então, é bom ou mau sentir medo? É bom. Glória a Deus que eu senti medo. Porque então tive discernimento. Então comecei a orar em línguas, fui até lá ao fundo e acendi a luz. Estão a perceber? Portanto, quem é que nos deu os sentimentos? Foi Deus que nos deu os sentimentos. O que nós fazemos com os sentimentos é que vai definir o nosso futuro. É que vai definir como é que vai ser o nosso dia. Se vai ser um dia bom ou um dia mau. Como nós vamos lidar com as nossas emoções, é a maneira de nós lidarmos com as emoções é que faz nós errarmos ou não. Eu quero-vos dizer que a maior parte dos adultos que existem hoje são muito irresponsáveis, porque não querem assumir as suas responsabilidades em relação às emoções. Por isso é que falam mal do chefe, falam com o amigo e dizem mal do chefe. Sabem porquê? Porque não conseguem assumir a responsabilidade de falar com o chefe. Então falam com o amigo. Sabem porquê? Porque não têm a coragem de ir falar com o chefe. Então não resolvem o problema. Alastram o problema. Ficam com o problema permanentemente na vida deles. Porque é preciso enfrentar o chefe e falar com o chefe. A maior parte das pessoas são irresponsáveis nos seus atos. E culpam coisas, culpam pessoas, culpam situações, em vez de olharem para si mesmos e verem que eles são a causa de não saber lidar com a emoção. A alma é uma parte da pessoa que é realmente a parte que dá mais trabalho. Porque estamos a lidar com a nossa vontade própria, que tem que ser sujeita à palavra de Deus. Estamos a lidar com a nossa mente, que tem que ser sujeita àquilo que Deus diz. E estamos a lidar com as emoções que nos enganam. As emoções são boas, mas é aquilo que eu faço com a minha emoção é que vai definir se eu vou me conduzir bem ou se me vou conduzir mal. Se você ficar todo o tempo com medo, então o sentimento de medo, a emoção do medo, não vai ajudá-lo. Porque a ideia que Deus tem na sua cabeça e que fez-nos com estas emoções foi para que, ao sentirmos a emoção do medo, não permanecêssemos com o medo, mas uma vez que eu sinto medo, então eu vou fazer qualquer coisa.